Olá pessoal, neste vídeo eu quero continuar a discussão de álgebra booleana apresentando os teoremas de De Morgan. Há dois teoremas de De Morgan e o primeiro estabelece que o complemento de duas ou mais variáveis submetidas a uma operação AND é equivalente a uma operação OR entre os complementos das variáveis individuais. Como x, y barrado corresponde à saída de uma porta NAND com entradas x e y, o primeiro teorema de De Morgan estabelece que uma porta NAND é equivalente a uma OR negativa, já que x barrado ou y barrado corresponde à saída de uma OR negativa. Observando essa tabela verdade com os quatro valores possíveis para x e y, nós constatamos que xy barrado é equivalente a x barrado ou y barrado. O segundo teorema de De Morgan estabelece que o complemento de duas ou mais variáveis submetidas a uma porta OR é equivalente a uma operação AND entre os complementos das variáveis individuais. Como x ou y barrado corresponde à saída de uma porta NOR com entradas x e y, o segundo teorema de De Morgan está afirmando que uma porta NOR é equivalente a uma porta AND negativa, já que x barrado e y barrado corresponde à saída de uma porta AND negativa. Observando essa tabela verdade com os quatro valores possíveis para x e y, nós constatamos que x ou y barrado é equivalente a x barrado e y barrado. Vamos aplicar essas leis, regras e teoremas de De Morgan para simplificar algumas expressões booleanas. Usando as técnicas da álgebra booleana, simplifique a seguinte expressão: AB ou A vezes B ou C, ou B vezes B mais C. Passo 1. Aplique a lei distributiva no segundo e terceiro termos. Portanto, aqui fica AB e esse segundo termo fica AC. Aqui, mesma lei, BB e BC. Passo 2. Aplique a regra 7. BB é igual a B. Portanto, simplificamos para B. Passo 3. Aplique a regra 5, que diz que AB mais AB é igual a AB. Portanto, esses dois termos ficam reduzidos a esse único termo. Passo 4. Aplique a regra 10, que diz que B mais BC é igual a B. Portanto, B mais BC se reduz a B. Passo 5. Aplique a regra 10, que diz que AB mais B igual a B. Portanto, AB mais B fica reduzido a B mais AC. Conclusão: o circuito da esquerda com 5 portas lógicas desempenha exatamente a mesma função do circuito equivalente da direita com apenas 2 portas lógicas. Simplifique a seguinte expressão booleana: AB mais AC barrado mais A barrado, B barrado, C. Passo 1.
aplique o teorema de De Morgan no primeiro termo, já que AB mais AC barrado é igual ao complemento da operação OR se transforma em AND e cada um dos seus termos é barrado. Portanto, AB barrado vezes AC barrado mais A barrado, B barrado, C. Passo 2. Aplique o teorema de De Morgan em cada termo entre parênteses. Portanto, AB barrado resulta em A barrado ou B barrado e AC barrado resulta em A barrado mais C barrado. Passo 3. Aplique a lei distributiva aos dois termos entre parênteses. Portanto, A barrado vezes A barrado resulta A barrado, A barrado. A barrado vezes C barrado resulta A barrado, C barrado. B barrado vezes A barrado é equivalente a A barrado, B barrado. B barrado vezes C barrado é equivalente a B barrado, C barrado. O termo à direita permanece inalterado. Passo 4. Aplique a regra 7, que diz que A barrado vezes A barrado igual a A. E aplique a regra 10 nesses dois termos, A barrado, B barrado, A barrado, B barrado, C. Portanto, colocando A barrado, B barrado em evidência, temos 1 mais C, que é igual a 1 e que resulta em A barrado, B barrado. Aplicando essas transformações, temos que A barrado vezes A barrado é igual a A barrado simplesmente. A barrado C barrado é copiado para cá. Essas duas expressões resultaram apenas em A barrado, B barrado, e a última expressão também é copiado para B barrado, C barrado. Passo 5. Aplique a regra 10 nesses dois termos. A barrado mais A barrado, C barrado. Colocando-se A barrado em evidência, temos 1 mais C barrado dentro do parênteses, que é igual a 1, portanto, o resultado é A barrado. Essas duas expressões ficam reduzidas a A barrado, B barrado é copiado para baixo e B barrado, C barrado é copiado para baixo. Passo 6. Aplique a regra 10 nesses dois termos, A barrado, B barrado. Colocando A barrado novamente em evidência, temos 1 mais B barrado dentro do parênteses, o que resulta A barrado simplesmente. Ao final desses 6 passos, nós temos a expressão simplificada A barrado mais B barrado, C barrado, bem mais simples que a expressão booleana inicial.